E aí, pessoal? Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o que são os protocolos de endereçamento IPv4 e IPv6. Vamos então começar pelas perguntas mais básicas que todo mundo deve estar se fazendo, que são o que é um endereço IP e por que é tão importante a gente falar de endereçamento na internet. Bom, IP é uma sigla para Internet Protocol, ou, se levarmos para o português, Protocolo de Internet. E ele é um protocolo de endereçamento que atribui valores numéricos, conhecidos como endereços IP, para todos os dispositivos que estiverem conectados à rede. Peraí, mas isso pode estar ficando muito abstrato. Então, para a gente entender melhor como funciona o endereçamento IP, vamos fazer uma analogia com algo muito presente no nosso dia a dia, que são os correios. Para isso, vamos pensar assim: quando um carteiro quer entregar uma correspondência em algum lugar, do que ele precisa para saber onde ele vai entregar essa correspondência? É exatamente isso que você está pensando, do endereço de entrega. Vamos agora trazer essa analogia por exemplo em que temos dois dispositivos conectados à rede, em que um quer enviar pacotes de dados para o outro. O que esse dispositivo precisa para que esses pacotes cheguem ao local certo? Ele precisa de um endereço, certo? Então, no mundo da internet, este é o endereço IP. Legal! Agora que já entendemos bem o que é o endereço IP e por que ele é tão importante, vamos falar sobre a quarta versão do protocolo de endereçamento IP, ou, se você preferir, IPv4. A primeira característica do IPv4 é que ele é o mais comum de ser encontrado em dispositivos da internet hoje. Além disso, o endereçamento do IPv4 é feito a partir de números de 32 bits. Tá, mas o que isso significa? Um número de 32 bits é um número binário que contém 32 posições, como esse que vemos aí na tela. Ou seja, é simplesmente um número de 32 algarismos que podem ser 0 ou 1. Este número de bits nos fornece até 4.294.967.296 endereços diferentes. E agora você deve estar pensando que esse numerão de endereços é mais do que suficiente para termos endereços IPv4 para todos os dispositivos para sempre, não é mesmo? A verdade é que esse pensamento está errado. Quando pensamos na quantidade de dispositivos se conectando à rede no mundo inteiro, não é nem difícil ver que este número não é grande coisa. Inclusive, desde a década de 80, já tinham percebido que a quantidade de endereços IPv4 seria insuficiente para suportar o crescimento muito grande e rápido da internet. E estas previsões estavam longe de estarem erradas. Hoje, a situação é que vivemos numa escassez completa de endereços IPv4. Mas e aí? Será que existe alguma solução para evitar este apocalipse digital? Calma! Tem solução sim, e nesse vídeo nós vamos falar sobre duas, sendo que uma delas apenas contorna o problema do esgotamento dos endereços IPv4 e a outra resolve para valer. A solução que contorna o problema, que é provisória, é muito conhecida e é chamada Network Address Translation, ou melhor, NAT. O NAT funciona da seguinte maneira: no lugar da gente dar um endereço IPv4 para cada dispositivo conectado à rede, a gente dá um endereço IP só para o roteador. E aí, todos os dispositivos que tiverem conectados à rede por esse roteador ganham um endereço IP privado. Então, na prática, a rede inteira vai estar usando só um endereço IPv4. Voltando então um pouco para aquela analogia dos endereços residenciais, usar um roteador com NAT seria como trocar uma casa capaz de abrigar somente uma família para um edifício capaz de abrigar uma quantidade muito maior de famílias usando o mesmo endereço residencial. Nessa analogia, as famílias seriam os dispositivos conectados à rede e o endereço residencial seria o endereço IP. Legal, mas como eu comentei, isso não resolve completamente o problema. Afinal, a escassez de endereços IPv4 permanece. E é aí que surge a nossa solução definitiva,
que é a sexta versão do protocolo IP, ou IPv6. No IPv6, usamos 128 bits de endereçamento, no lugar dos 32 que usávamos no IPv4. Mas aí vocês devem estar se perguntando, será que este número de bits é suficiente para endereçarmos os nossos dispositivos sem precisarmos nos preocupar mais com o esgotamento de endereços? A resposta é sim. O endereçamento de 128 bits é capaz de endereçar mais de 341 decilhões de endereços. Para a gente entender como esse número é muito grande, vamos pensar assim: se a gente resolvesse dar um endereço IPv6 para cada grão de areia do mundo, nós poderíamos tranquilamente. Na verdade, isso seria somente uma parcela muito pequena do número total de endereços IPv6. Agora, vamos falar um pouco sobre algumas das diferenças entre protocolos de endereçamento IPv4 e IPv6. A primeira delas está no ano de criação. Como já comentamos, o endereçamento IPv4 é mais antigo quando comparado ao IPv6. No caso, o IPv4 é de 1981 e o IPv6 de 1998. A próxima diferença já foi muito comentada nesse vídeo e está na quantidade de bits usados para endereçamento. No caso do IPv4, 32 bits e no IPv6, 128 bits. Como já comentamos também, o IPv4 nos fornece aproximadamente 4,29 bilhões de endereços diferentes, enquanto o IPv6, 341 decilhões aproximadamente. Mas além disso, há outras diferenças marcantes entre os protocolos de endereçamento IPv4 e IPv6. Uma delas está na segurança. No IPv6, o uso de um protocolo de criptografia denominado IPsec é obrigatório, enquanto no IPv4 o uso deste protocolo é opcional. A próxima diferença está na mobilidade de nós finais em uma rede, que é maior no IPv6 quando comparado ao IPv4. Além disso, o tamanho máximo dos pacotes de dados que podem ser enviados sem que haja fragmentação é maior no IPv6 quando comparado ao IPv4. No caso, o IPv6 suporta pacotes de até 1280 bytes, enquanto o IPv4 apenas de 576 bytes. Enfim, há várias outras diferenças que poderiam ser citadas, mas essa explicação fica para uma outra hora. E para fechar, vamos falar um pouco sobre o panorama atual da migração do protocolo IPv4 para o IPv6. A verdade é que esse processo é gradual. Se a gente pegar, por exemplo, no Brasil, temos só 38,4% do total de endereços como sendo IPv6. Mas por mais que esse processo seja lento, é muito importante que ele aconteça. Afinal, são muitas as vantagens do IPv6 em relação ao IPv4. Isso é verdade, pois o protocolo de endereçamento IPv6, além de fornecer muito mais endereços que o IPv4, aprimorou outras funcionalidades, como a segurança, a performance, a mobilidade e muitas outras. Por hoje nós ficamos por aqui. Muito obrigado e até a próxima!